Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Fazia um tempo que eu não vinha, né? Mas tenho acompanhado à distância, né? E fico muito feliz em ver tudo que Deus tem feito aqui nessa igreja. Sei que é só o começo, né? E como Deus tem usado a vida do pastor Bruno e a pastora Rebeca, né? Que são amigos especiais, e posso ver muito, assim, aprendo muito com eles também, né? E celebro muito tudo que Deus tem feito através da vida deles e através da vida de cada um de vocês que está aqui nessa noite, né? E quero já entrar na minha mensagem. O tema da minha mensagem hoje é por que me sinto invisível. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 6. Mateus, né, o cara que faz o louvor, o cara que dá os avisos, não é? Esse cara é fera, meu. Mas não é esse Mateus não, gente, é outro. Mateus 6, abre a sua Bíblia em Mateus 6, versículo 1. Então, quero falar um pouco aqui com vocês hoje sobre a gente ser visto, né? A gente vai ver esse termo aparecer no texto algumas vezes, né? E o autor ele faz um contraste, né, com o que nós vemos e com o que Deus vê, né? O versículo 1 ele fala assim, Mateus 6 versículo 1: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se vocês fizerem isso, vocês não terão recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, ou seja, né, esse texto aqui, ele não é um texto sobre dinheiro, tá? Ele é um texto sobre intenção, é um texto sobre motivação. O autor ele está usando aqui o veículo de falar sobre dinheiro para falar sobre motivação. Então ele vai falar aqui sobre dar, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre jejum, e ele diz: faça, mas não faça para ser visto, né? Então continuando, portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a sua direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E olha só isso aqui: e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, Ele te recompensará. Desde novo, né, desde quando eu era novo, eu sempre tive um ímpeto assim, né, uma facilidade de liderar. Desde que eu tinha meus 12 anos, eu já organizava futebol lá na minha cidade, organizava as coisas, né? E aí, eu lembro que uma vez me deu na cabeça, né, uma doideira, não sei porquê, de organizar um campeonato de futebol na cidade. Aí eu falei assim, vou organizar esse campeonato de futebol. Devia ter uns 13, 14 anos de idade isso daí. Aí, lancei o campeonato, inscrição, tudo. E aí o pessoal começou a fazer, organizei. Aí eu organizei os times, contratei juiz, separei premiação, né? Fiz tudo aquilo lá. E aí chegou no dia do campeonato, eu estava animado. Montei um time bom para mim, para tentar ganhar, né? Mas acabou que eu nem consegui jogar aquele campeonato lá. Por quê? Começou a dar problema. Se você já organizou alguma coisa, você sabe que você pode ter se preparado ao máximo, chega na hora, começa a dar um monte de problema, não é verdade? Comecei a fazer, o campeonato começou a dar problema. E gente reclamando, e reclamando do time que caiu, e reclamando que o outro não ajuda. Parece o tiozão aqui jogando bola, gente, reclama de tudo, né? E reclamando e tal. E aí reclama do juiz, que o juiz é ladrão, que o juiz roubou, e não sei o que e tal, que não estava injusto. Enfim, terminou o campeonato. Aí eu tinha organizado as premiações. Aí dei premiação para melhor jogador, para melhor goleiro, para artilheiro do campeonato, né? Dei troféu para todo mundo lá. E eu depois terminei de entregar os troféus, todo mundo foi embora. Eu pensei assim, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Nunca mais eu faço isso na minha vida. E aí eu lembro que tinha um líder na época, eu devia ter uns 14, 15 anos nessa época, tinha um líder que me ajudava lá na igreja. Ele me ajudou a organizar esse campeonato. E aí, quando todo mundo foi embora, eu já estava meio desanimado, estava meio chateado. E aí ele chegou para mim e ele me entregou um troféu. E ele falou assim, quero te entregar esse troféu aqui, porque eu vi o quanto que você se dedicou, eu vi o quanto que você trabalhou, e mais do que qualquer outra pessoa, você merece esse troféu aqui hoje. E aquilo lá me trouxe uma paz no coração. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. E quando o mundo não dá troféus para a gente? E quando o mundo não dá troféus pelo seu esforço, pela sua dedicação? Jesus aqui, nesse texto, ele está fazendo uma distinção entre o que as pessoas veem e o que Deus vê. Será que você consegue entender que existe uma diferença entre essas coisas? Você já reparou que o mundo,
ele sempre vai dar troféu pelas coisas erradas. O mundo sempre vai oferecer troféu pelas coisas erradas. O mundo vai oferecer troféu pelas coisas que podem ser vistas. Mas a palavra está nos falando que nós temos um Deus que celebra aquilo que não é visto. Nós temos um Deus que Ele é rei de um reino, onde aquilo que não é visto, normalmente é mais importante do que aquilo que é visto. Mas o mundo, ele vai celebrar aquilo que é visto. Então as pessoas vão chegar e vão te dar os parabéns por um carro novo. Parabéns pelo seu carro novo. Mas ninguém vai chegar e vai te parabenizar por paz. E eu te garanto que paz tem muito mais valor do que dinheiro. Talvez muitas vezes o mundo vai te celebrar por você ter comprado um carro novo, mas nem sabe que você não tem nem o dinheiro para pagar por aquele carro lá. O mundo, ele vai te celebrar por uma promoção. E eu quero que você tenha uma promoção. Eu quero que você tenha um carro novo. Sabe, mas ninguém vai vir te cumprimentar pela sua alegria, porque as pessoas não podem ver. Se você perder peso, as pessoas vão te elogiar, né? Então deixa eu te contar um segredo aqui agora. Se você é uma pessoa que você gosta de ser elogiado, eu vou te dar uma dica. Sabe o que você faz? Todo começo de ano, em janeiro, começa a comer pra caramba. Isso aí você já faz, né? Não preciso pedir para você fazer isso. Começa a comer pra caramba. Sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar uns quilos. Eu vou falar para você, coloca a meta até o meio do ano você ganhar 20 quilos. E aí chega no meio do ano, sabe o que você faz? Fala assim, agora eu vou entrar na minha outra dieta. E você perde esses 20 quilos. Todo mundo vai começar a te elogiar. Nossa, parabéns, como você emagreceu. Se você já passou aqui pela fase de fazer uma dieta e você emagreceu, você sabe que as pessoas te elogiam, né? Parabéns pela sua dieta. Parabéns, você emagreceu, tá bonito e tal, né? Mas sabe o que acontece, gente? Sabe o que é mais difícil? Não é emagrecer. O mais difícil é você manter aquilo lá. E aí sabe o que vai acontecer? Para manter, você vai ter que fazer o mesmo esforço que você fez para conseguir perder aquele peso. Mas sabe o que vai acontecer? As pessoas vão parar de te elogiar. Sabe por quê? As pessoas elogiam aquilo que elas podem ver. Então, ninguém vai te elogiar, sabe pelo quê? Pela sua consistência. As pessoas vão elogiar pelo que elas podem ver, mas elas não vão elogiar aquilo que não se pode ver. E o nosso Deus, Ele valoriza aquilo que não se pode ver. Eu lembro quando eu comecei a pregar, as primeiras vezes que eu preguei, as pessoas vinham depois da pregação para mim e elogiavam. Nossa, Tiago, como foi boa pregação, como Deus falou comigo essa noite, né? Nossa, como você fala bem. Aí começou a passar um tempo, as pessoas vão acostumando, e aí eu comecei a parar de receber elogio. Sabe o que aconteceu, gente? Comecei a ficar chateado. Falei assim, o pessoal não me valoriza, o pessoal não valoriza meu esforço. Gente, vocês não sabem o tempo que eu gasto para montar uma mensagem, o pessoal não vem mais me agradecer, por isso comecei a ficar chateado, gente. Agora você vai falar que só eu que sou assim aqui, né? Ninguém fica aqui, nossa, o pastor Bruno não me agradeceu, o pastor Bruno não veio falar comigo, né? Pastora Rebeca, gente, eu estava assim. E aí Deus falou comigo que se eu estiver fazendo o meu trabalho bem feito aqui em cima, as pessoas vão parar de olhar e prestar atenção em quão bom pregador é, mas vão sair daqui sabendo e entendendo quão bom o nosso Deus é. Eu tiro o foco de mim, porque o nosso Deus valoriza aquilo que não pode ser visto. Eu falo para o pessoal que trabalha na igreja, falo para o pessoal assim, gente, seguinte, sabe quando você sabe que você está fazendo o seu trabalho bem feito? É quando você para de ser elogiado. Porque se você parou de ser elogiado, quer dizer que eu não preciso mais te elogiar, porque você tem sido consistente naquilo que você faz. Então deixa eu te dar uma dica aqui, meu irmão. Se um dia o pastor Bruno chegar para você e falar assim, irmão, parabéns porque você chegou no horário hoje. Meu irmão, isso aqui não é um elogio, tá? Isso aqui quer dizer que você é uma pessoa tão irresponsável, que no dia que você é responsável por alguma coisa, eu tenho que chegar e te elogiar. Então, quando você é consistente em algo que você faz, você para de receber elogios. Então o que acontece? A falta de elogio, ela se torna um elogio também, porque você constantemente está fazendo bem alguma coisa. Então, em Mateus 6 aqui, ele está falando sobre uma tentação que existe, de nós fazermos as coisas para sermos vistos pelas pessoas. Mas olha só, a nossa necessidade de sermos vistos pelas pessoas, ela nos impede de sermos reconhecidos por Deus. E a minha intenção aqui não é falar que Deus não te conhece, Deus ele sabe tudo sobre você. Mas existe um contraste que ele fala aqui em Mateus. Ele fala, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Quantas coisas será que você não faz para ser visto?
Acho que não existe pior sentimento do que invisibilidade. Sabe quando você está fazendo o seu melhor, quando você está se dedicando, mas ninguém te reconhece, ninguém te agradece, é muito difícil de continuar fazendo. E aí você sente que você não é visto, principalmente pelas pessoas de quem você busca mais aprovação. Isso começa a criar uma compulsão na nossa vida, onde a gente começa a fazer coisas que às vezes não tem a ver nem com o nosso caráter, somente para receber das pessoas uma afirmação, que ela pode ser perdida tão rápido e tão facilmente de como ela foi dada. Mas nós somos cidadãos de um reino que celebra aquilo que não pode ser visto. Nós somos cidadãos de um reino onde Jesus fala para nós: e o seu Pai, que vê o que é feito em secreto, te recompensará. Então a mensagem hoje é para você que se sente desprezado, é para você que se sente invisível, é para você que sente que as pessoas não te notam, não te valorizam, é para você que se sente insignificante. Quero falar para você, nesse reino, o que não é visto, normalmente tem mais valor. A gente é bom em celebrar as coisas erradas. A gente é bom em celebrar talento ao invés de caráter. A gente é bom de celebrar as coisas erradas. Agora, o que você fizer no secreto, o que você fizer de acordo com seus valores, o que você fizer não por validação, você vai começar a entender o significado de o Pai viu. Sabe? Aquele sacrifício que você faz no seu trabalho para prover para sua família, que talvez seu filho nunca te falou um obrigado porque tem comida na mesa. O sacrifício que você faz para agradar a sua esposa e manter sua casa de pé. Sabe aquele perdão que você fez, que você doou para uma pessoa, que ninguém viu que você doou esse perdão? Ou sabe aquela tentação que você resistiu? Sabe a tentação não só sexual falando, mas a tentação às vezes de xingar alguém, a tentação de fazer alguma coisa errada. Sabe essa tentação? Que você venceu, você resistiu, você acha que ninguém viu? A palavra está falando aqui: o seu Pai, que vê o que é feito no secreto, Ele vai te recompensar. Meu irmão, você tem feito sacrifícios, você tem seguido a palavra de Deus, sabe, você tem seguido, você tem perdoado, você tem amado, você tem servido. E aí vem, é natural, a gente é humano, vem no nosso coração: poxa, ninguém me valoriza, ninguém vê o que eu estou fazendo, poxa, ninguém vê meu sacrifício. Meu irmão, estou aqui para falar para você hoje: o seu Pai, que vê o que é feito no secreto, Ele vai te recompensar. Talvez você só está recebendo crítica, você só está recebendo paulada, sabe? Se as pessoas não estão conseguindo enxergar, sabe? Quando eu vou conversar às vezes com uma pessoa que a gente tem que ajustar alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa me fala: mas você não vê o que eu estou fazendo. Meu irmão, a audiência para quem você tem que fazer não é para mim, não é para o pastor Bruno, não é para o seu líder, não é para o seu chefe, você tem que fazer para Deus. Enquanto você não entender isso, você vai viver com o coração frustrado e amargurado, porque a palavra fala: não fica aí falando para todo mundo aquilo que você faz, porque senão você não vai receber a recompensa do Pai Celestial. Você quer receber uma recompensa de Deus? Ele está falando aqui que nós temos um Pai Celestial que recompensa aquilo que você faz no secreto, aquilo que ninguém está vendo. O seu Pai Celestial vai recompensar. Meu irmão, parece que ninguém te enxerga, parece que ninguém vê o seu sacrifício, parece que ninguém vê o seu esforço, mas eu estou aqui nessa noite para falar para você: o seu Pai enxerga todas as coisas, Ele vê a sua entrega, Ele vê o seu sacrifício, e Ele vai te recompensar por isso. Meu irmão, não existe nenhuma recompensa que eu possa te dar, nenhuma recompensa que o pastor Bruno pode te dar, nenhuma recompensa que o seu chefe pode te dar, maior do que a recompensa que o nosso Pai Celestial tem preparado para nós. Você quer receber uma recompensa minha? Te dou, mas é muito pouco. Deus tem algo muito maior, muito melhor preparado para você. Mas meu irmão, você vai ter que vencer a sua carne, você vai ter que vencer a sua vontade de ser validado pelas pessoas, você vai ter que vencer o seu orgulho de querer mostrar que você é bom, que você é alguma coisa. Meu irmão, você é quem você é, Deus está te usando, mas faz no secreto. Para de ficar querendo recompensa das pessoas. Você não vai aguentar se você continuar desse jeito. O seu Pai, que vê aquilo que acontece no secreto, Ele vai te recompensar. Essa mensagem para mim, ela não ficaria completa se eu não falasse sobre a história do filho pródigo.
Em Lucas 15, né, fala sobre essa história. Se você quiser abrir sua Bíblia comigo, Lucas 15. Quando Jesus estava aqui na terra, ele criou um novo modelo de sermão. O que era o modelo de sermão de Jesus? É o que a gente chama de parábolas. Jesus criou essa forma de ensino. O que é essa forma de ensino? Por que Jesus criou essa forma de ensino? Porque Jesus, ele estava tentando falar sobre um reino que não pode ser visto. Então Jesus, ele tinha que ele tinha que nos ensinar sobre um reino diferente, um reino que é invisível, um reino que não pode ser visto. Então Jesus, ele criou essa forma de ensino para que ele pudesse revelar algo que nós não podemos ver com os nossos olhos. Então ele pega algo que nós podemos ver, para ilustrar algo que nós não podemos ver, para nos ajudar a entender que o quê? Que aquilo que não é visto é muitas vezes mais real do que aquilo que é visto. Você entende que existe um mundo espiritual? Você entende que o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo real? Talvez se você não entender isso, você não vai conseguir entender o que está acontecendo na sua vida. Você não consegue entender o que está acontecendo no mundo. Você não consegue entender as notícias. Existe um mundo espiritual. E se você não tiver clareza desse mundo, você não vai conseguir entender o que a palavra está nos falando. Sabe, você acha que você está sozinho, você acha que ninguém está vendo aquilo que você faz, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Existe um mundo espiritual, existe uma guerra acontecendo nesse exato momento no mundo espiritual. Pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Sabe, toda vez que você faz alguma coisa boa, que ninguém vê, isso aí você está dando força para Deus, você está dando força para os anjos que estão protegendo. Toda vez que você começa a fazer coisas ruins e você acha que ninguém está vendo, você está dando brecha, meu irmão, porque tem gente vendo. Pode ser que você está sozinho humanamente falando, mas existe um mundo espiritual e tem gente ali vendo o que está acontecendo. Você precisa ter uma consciência disso, porque se você não tiver uma consciência disso, você vai começar a dar brechas na sua vida e na sua família. Existe um mundo espiritual. Existe um mundo espiritual. Sabe, o ano passado, o tema que Deus colocou no meu coração para o ano da igreja era de batalha espiritual, de guerra espiritual, porque existe uma guerra, uma batalha acontecendo e a gente precisa se conscientizar disso. Se a gente não se conscientiza, a gente começa a olhar só para as coisas naturais, a gente começa a olhar só para as coisas humanas. Sabe, eu não acho errado, porque a igreja tem transicionado para isso, tem olhado muitas vezes para as coisas que são humanas, para o esforço, para a dedicação, e eu acho isso extremamente importante, mas também a gente tem que olhar para as coisas espirituais, tem jejum, tem oração, sabe, tem tempo com Deus, sabe, então, se a gente não tem um equilíbrio entre essas duas coisas, a gente começa a dar brecha para o inimigo agir na nossa casa. Então, Jesus ensinava por parábolas, para tentar explicar um pouco o que é esse reino espiritual. E aqui, ele está falando então, uma das histórias que a gente mais conhece na Bíblia, que é a história do filho pródigo. É sobre um filho, se você nunca ouviu, que ele vai até o seu pai, e ele pede para o seu pai o direito de herança antes do seu pai morrer. E Jesus, através dessa parábola, ele ilustra duas coisas para a gente. Uma, que é a que a gente mais fala, é sobre a experiência do filho. A gente fala bastante sobre isso. Mas tem outra coisa que Jesus nos ensina, que é sobre a visão do pai. Então, o que é a visão do filho o que acontece com o filho que a gente sempre fala? Então a gente pega essa passagem sobre um jovem que faz decisões erradas, e a gente fala que não importa aquilo que você fez, não importa aquilo que você faz, você sempre vai poder voltar para Deus. Isso é uma verdade poderosíssima. Sabe, eu quero que você saiba, você que está aqui nessa noite, que nesse reino que nós estamos falando aqui hoje, você sempre vai ser bem-vindo. E os tempos que você acha que você menos merece Deus, é quando você mais precisa dele, porque a palavra nos fala que ele é o Deus do topo, mas ele também é o Deus do vale. Essa é a história do filho, mas eu queria hoje que a gente olhasse para o lado do pai. Abre comigo em Lucas 15, 11, capítulo 15, versículo 11, fala assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. 15 e 11, tá? E aqui eu nunca tinha notado essa palavra eles. Ou seja, naquele momento que o filho mais novo pediu a herança para o pai, o pai ele pegou e repartiu a herança já entre os 2 filhos. E na época, na lei judaica, o filho mais velho ele tinha direito a 2/3 da herança, e o mais novo tinha direito a 1/3 da herança. E o mais novo então pega esse 1/3 da herança e vai viajar, vai para fora.
E continua no versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois desse filho ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, esse filho começou a se alimentar daquilo que não sacia. O que ele está fazendo então? Ele está olhando, ele está dando like, ele está curtindo, ele está dando repost, e na verdade, tudo aquilo que está no feed dele, que quer dizer alimentar em português, só está deixando ele com mais fome, porque o que as pessoas celebram, normalmente vai ser aquilo que menos satisfaz. E aí, o filho chega ao ponto, que eu oro para que a gente chegue hoje, nunca vai poder vir de fora, nunca, só pode vir de dentro, tem que vir de dentro, tem que vir do Espírito, tem que ter uma fonte, tem que vir do Pai, não vai vir dos amigos, não vai vir da família, não vai vir do pastor, não vai vir do chefe. Eles podem ser um condutor, mas eles nunca vão poder ser a fonte. Quando esse filho percebeu e entendeu isso, o que ele entendeu? O meu pai tem aquilo que eu preciso, o meu pai tem aquilo pelo qual eu tenho fome, o meu pai tem aquilo pelo qual eu estou desesperado. Sabe, a gente tem aquilo que o mundo precisa, mas se a gente ficar agindo e buscando aquilo que o mundo busca, a gente não vai conseguir celebrar em totalidade aquilo que Deus nos deu de graça. E aí ele cai em si. No versículo 17 fala, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Meus irmãos, a palavra fala para nós aqui, que é muito importante você ter fome. É muito importante você ter sede. A palavra fala, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas se você tiver apetite pela coisa errada, isso nunca vai poder ser satisfeito. Sabe, então ele entendeu naquele momento que ele não precisava ficar implorando, ele não precisava ficar sofrendo, porque ele tinha um pai, e as coisas que ele tinha acesso não eram deles por atitude, mas era dele por nascimento. Ele tem um pai, ele sabe onde ele mora, eu posso voltar para ele agora. E aí sabe o que esse filho começa a fazer? Ele começa a preparar o discurso, porque ele está tão nervoso de encontrar com o pai de novo, depois da atitude tão feia que ele teve, né? E ele vê que ele errou, que foi errado o que ele fez, e que ele desperdiçou todo o dinheiro da família, do pai. Aí ele fica com vergonha. Sabe o que ele começa a fazer? Ele começa a preparar um discurso. Ele começa a preparar um discurso para falar com o pai dele. E ele fala, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Ou seja, ele está preparando, ele está praticando um discurso que no final das contas ele nunca vai precisar usar esse discurso. Mas enquanto eu estava lendo esse texto, sabe o que me chamou a atenção aqui? Que em nenhum momento fala que esse jovem se arrependeu. Só fala que ele voltou para a casa do pai porque ele tinha o quê? Ele tinha fome. Não fala que ele voltou para a casa do pai porque ele estava arrependido. Fala que ele voltou para a casa do pai porque ele tinha fome. Então eu quero falar para você aqui hoje, meu irmão. Não importa o motivo que alguém vem para a casa de Deus. O que importa é estar aqui e receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, né, que chegou e falou assim para mim, olha, não queria te julgar, né, ou seja, a pessoa já estava me julgando de algum jeito, né, quem começa falando isso quer dizer que já te julgou de alguma coisa. Falou, não queria te julgar, eu falei, manda irmão. Aí ele falou assim, mas lá na sua igreja Relevância, tem muitos pecadores. Aí eu perguntei para ele assim, você quer ir lá também, meu irmão? Você quer estar junto com a gente? E aí, ele falou assim, não. Sabe por quê? Eu sei de uns caras que foram lá, só porque tem mulher bonita lá na igreja. Aí eu falei assim para ele, meu irmão, você acha que mulher bonita não precisa casar? Você acha que mulher bonita não precisa ter filho também? Você acha que mulher bonita não precisa ter filhos bonitos e terem uma boa família? Sabe por quê, meu irmão? Que em nenhum momento
fala que o jovem voltou para a casa do pai porque ele estava arrependido, voltou porque teve fome. Então eu quero falar para você, meu irmão, não importa o motivo pelo qual você pisa aqui nesse lugar, não importa se alguém te amarrou, te trouxe aqui, ou te obrigou a estar aqui, o que importa é que você está aqui, e quando você está aqui, existe uma presença do nosso Deus especial nesse lugar, que é maior do que qualquer canção, maior palavra que for falada aqui, e essa presença desse Deus é aquilo que transforma. Então, meu irmão, você vai trazer alguém aqui para a igreja também, não importa o motivo pelo qual a pessoa está vindo, pode vir pelo pior motivo que tiver, o importante é ela estar aqui, porque o que transforma a vida de uma pessoa, não é aquilo que a gente pode fazer, mas é aquilo que a presença de Deus faz no coração dessa pessoa, e essa é uma igreja onde a presença do nosso Deus é a coisa mais importante, nós honramos a presença de Deus nesse lugar. Deus é o motivo pelo qual nós estamos aqui, a presença dele é a razão pela qual nós estamos aqui, sabe, isso aqui não é sobre uma canção, um louvor, isso aqui não é sobre uma palavra, isso aqui não é sobre isso aqui é sobre Deus, nós estamos aqui por causa dele, é sobre ele que nós estamos aqui. Então você pode ter certeza, meu irmão, você pode trazer uma pessoa aqui, não importa o motivo, essa pessoa vai receber algo de Deus, porque aqui nessa casa, a presença do nosso Deus, ela é honrada. O filho não se arrependeu, mas ele voltou para a casa do pai. Meu irmão, arrependimento vai acontecer naturalmente no seu relacionamento com o Espírito Santo. A gente não precisa ter pressa de acelerar processos na vida de ninguém, meu irmão. Sabe, pode ser que você está aqui, você está vivendo sua vida toda errada, você é bem-vindo aqui, meu irmão, pode ficar à vontade, fica do jeito que você quiser aqui, sabe, porque não sou eu que vou transformar você, é o Espírito Santo que vai te mostrar. Eu estou aqui só para te mostrar o caminho, eu estou aqui para te conectar com Deus, nós estamos aqui para isso. O que você vai fazer com isso, aí é você. Você também quer continuar errando, meu irmão? Sabe o que eu falo para você? O problema é seu, porque eu vou responder por mim, você vai responder por você. É ou não é? Entendeu? Então, não importa, o importante é estar aqui, o importante é estar em comunhão com os irmãos, sabe, é importante é a gente amar uns aos outros, é a gente respeitar, a gente perdoar. Meu irmão, você sabe que uma das coisas mais difíceis que tem é viver em comunidade, irmãos, sabe, a gente lidar com os problemas dos outros, lidar com os nossos também, a gente saber aceitar, e a gente saber se ajustar, a gente saber melhorar. Essa é uma das maiores dificuldades que tem na vida, mas vou te falar, se você não passa por isso na sua vida, ninguém te aguenta. Se você não passar por isso na sua vida, ninguém vai te aguentar. Sabe, como Deus tem transformado a minha vida, com essa vida em comunidade aqui. Sabe, Deus tem me colocado nessa posição, não é porque eu sou melhor do que ninguém não, eu tenho muitos ajustes para fazer, mas eu tenho me colocado, quanto mais eu vivo em comunidade, mais eu tenho aprendido que eu preciso melhorar, mais eu aprendido aquilo que eu tenho feito que machuca pessoas, mais eu tenho pedido perdão, e o que Deus tem me mostrado é olhar para dentro de mim mesmo, ao invés de eu ficar olhando para o outro, ao invés de ficar olhando para o que fizeram para mim, porque viver em comunidade é isso, não tem a ver com você. Enquanto tiver a ver com você, meu irmão, que vida vazia é essa que muitas pessoas vivem só olhando para si, sabe, com o holofote em si, sabe, a gente quer o holofote o tempo inteiro na gente, mas nós estamos falando aqui de um evangelho, nós estamos falando de um rei que está falando para nós que aquilo que não pode ser visto tem mais valor. O que você quer, meu irmão? Nós temos toda uma eternidade para viver. Essa vida aqui é muito curta, ela é muito curta, a palavra fala que é como um vapor, do mesmo jeito que vem, vai. O que você fizer no secreto, o Pai Celestial vai te recompensar. Aí o filho está preparando o discurso, ele fala, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha a vergonha que o filho está sentindo nesse momento. O filho está envergonhado, gastou todo o dinheiro, estava comendo comida de porco, e aí agora ele tem que voltar, porque ele saiu sendo o machão. Eu sou um bonzão, eu sei o que é certo, você está fazendo tudo errado aqui, pai, você está fazendo tudo errado aqui, eu sei. Aí ele vai gastar todo o dinheiro, se dá mal, está humilhado, aí ele tem que voltar para a casa do pai, ele está envergonhado aqui nesse momento. E olha só o que acontece. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Olha só, estando ainda longe. O que estava na cabeça desse filho aqui agora, hein? O pai ia ficar bravo com ele, o pai ia expulsar ele, o pai ia mandar ele embora. O que acontece? O que estava passando na cabeça desse filho? Errei, fiz besteira. Olha só, tamanha vergonha, ele fala assim, eu não quero mais ser filho, pode me tratar como empregado. Estando ainda longe, o
que aconteceu? Seu pai o viu. O pai viu ele de longe. O pai viu ele, mesmo com as roupas sujas. O pai viu ele, apesar da decisão errada. O pai viu ele, apesar do desperdício. O pai viu ele. Deus vê você. E aí, o pai, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Um homem rico, na cultura judaica, não fazia isso. Não era algo cultural da época. Mas sabe o que aconteceu? O pai viu o filho. O pai viu você. E quando o pai ele olha para você hoje, apesar das máscaras, apesar das camadas que existem, o pai consegue te ver. Ele consegue olhar o seu coração. Isso é algo que só Deus consegue fazer. Sabe, pode ser que o inimigo ele consiga ver as nossas atitudes, mas aquele que consegue ver o nosso interior somente é Deus. O inimigo ele consegue ver o seu passado, mas nós temos um Deus que já está no nosso futuro. O pai vê, o pai viu. A palavra do Senhor para você hoje é: o pai viu. O pai viu os erros que você cometeria, mesmo antes de você cometer, e ele te chamou mesmo assim. O pai viu cada pecado que você iria fazer, mesmo já sendo perdoado. E sabe o que ele fez? Ele escolheu te perdoar mesmo assim. O pai, quando ele olha para você, ele não vê as suas decisões erradas. Então, pode lançar fora toda a vergonha, toda a mentira que o inimigo tem colocado na sua cabeça. Você errou, você fez besteira, meu irmão, joga fora isso. Todo mundo erra, sabe? O pai não olha para você assim, a gente não olha para você assim também aqui. Você não é visto através dos seus erros. Quando Deus te olha, Ele não olha através das decisões que você tomou, mas Ele te vê através da morte do seu filho. Ele te olha através da retidão de Jesus Cristo. Então quando o pai Ele te olha, Ele não te olha pela lente dos seus erros, mas Ele te olha através da lente do trabalho consumado de Jesus Cristo na cruz. Será que você consegue celebrar aquilo que não se pode ver? Deus ele vê nas pessoas aquilo que as pessoas não conseguem ver. Deus ele vai enxergar coisas em você que nem mesmo você consegue enxergar ainda. E eu quero que nessa noite você comece a conseguir enxergar aquilo que o Pai viu. Eu olho para mim mesmo muitas vezes e eu não consigo enxergar coisas boas também às vezes. Fico até compartilhando com a minha esposa, fico às vezes chateado, fico triste, fico me questionando. Falo assim, poxa, Deus está usando a minha vida, Deus me escolheu para fazer tudo isso, mas eu sou um cara que eu erro tanto, eu tenho tantas falhas. O que será que eu não tenho nada de especial? O que Deus vê em mim? E eu lembro que eu estava questionando isso, não ouvi uma voz falando, mas eu tive um sentimento de Deus falando para mim. Falei, Deus, o que você vê em mim, Deus? Eu não tenho nada de especial. E aí eu senti Deus falando, toda vez que eu olho para você, eu vejo a mim mesmo, um pedaço de mim dentro de você. Sabe, a palavra fala que Jesus ele vê cada fio de cabelo na sua cabeça, e isso fala para mim de proximidade. Sabe por quê? Ninguém vai conseguir contar os meus cabelos à distância. Então quer dizer que o Pai ele não me vê de longe, Ele me vê de perto, e Ele se vê em mim. Eu vim aqui, me deu uma nostalgia, estava lembrando de quando a gente mudou para esse lugar aqui. Tem alguns aqui que eu estou vendo que estão aqui desde a época da mudança. E aí quando a gente veio mudar para cá, estava um tempo parado esse lugar aqui, aí estava tudo sujo, esses negócios do teto tinham caído tudo no chão. E aí a gente teve que fazer uma mudança rápida. E aí a gente trouxe as coisas para cá, tipo na sexta-feira. Sábado a gente marcou de fazer uma limpeza com todo mundo da igreja. Agendamos, jogamos na rede social, falamos, gente, vamos fazer uma limpeza geral no sábado para a gente conseguir fazer o culto no domingo. E aí marcamos para 9 horas da manhã no sábado. Aí eu lembro que eu cheguei mais cedo para a minha igreja, minha mãe veio comigo, e aí o outro que estava aqui é o pastor Silvio. E aí a gente chegou aqui, não tinha nem as coisas para limpar, não tinha balde, não tinha nada direito, achamos umas vassouras que tinha as cabeças desse tamanho assim, ó, para varrer todo esse chão aqui. Tinha 3 vassouras, peguei uma, minha mãe pegou outra, o pastor Silvio, né? Os dois já são idosos. Então, tava nós 3 aqui, limpando a igreja toda. Aí gente, bateu 9 horas, a gente varrendo aqui, bateu 9 horas, não chegou ninguém. Aí bateu 9h15, não chegou ninguém.
Bateu 9h20, não chegou ninguém. Falei assim, não acredito, ninguém vai vir ajudar aqui. Vai ser só nós aqui para limpar. E aí a gente tinha trazido tudo, estava cadeira, estava as coisas das crianças, tudo empilhado aqui. Aí ele falou, ninguém vai vir ajudar aqui, vai ser só nós. Aí começou a me dar uma raiva no coração. Falei, não acredito, ninguém vai vir ajudar, é só a gente aqui que está trabalhando, sabe, eu dando sangue aqui por essa igreja, eu sacrificando aqui. Aí na hora que eu peço ajuda para as pessoas, ninguém vem me ajudar, estou aqui sozinho. Isso aqui começou a bater no meu coração, começou a bater essa raiva no meu coração. Aí eu lembro que na hora o Espírito Santo falou comigo. Ele falou, seu pai que vê aquilo que é feito em secreto te recompensará. E aí na hora mudou meu coração. E eu senti Deus falando comigo, servir não é uma punição, servir é um privilégio. E aí eu lembro que eu falei assim, poxa Deus, se eu tiver que limpar essa igreja aqui sozinho, para mim vai ser um privilégio fazer isso para o Senhor. E na hora que eu mudei meu coração, as pessoas começaram a chegar, e aí chegou um monte de gente aqui para ajudar, e a gente conseguiu organizar tudo, passamos água aqui, limpamos, foi uma bênção, né? E tem sido uma bênção, mas Deus precisava trabalhar algo no meu coração. Continua se dedicando, continua sacrificando, continua servindo, Deus vai te recompensar. Talvez você está se sentindo rejeitado, talvez você está se sentindo desprezado, desvalorizado, mas meus irmãos, lembra, nosso Pai está vendo todas as coisas, a nossa recompensa vem dEle. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. E eu quero te perguntar nessa noite, do que você tem tido sede? Do que você tem tido fome? Se seu coração estiver nas coisas erradas, ele nunca vai ser saciado. Mas se você apontar o seu coração para Deus, os seus sonhos, os seus desejos, tem uma fonte que sai do trono das águas de Deus, e quem beber dessas águas nunca mais terá sede. Nos dá sede e fome pela Tua presença, Senhor. Nos dá sede e fome pela Tua palavra, Senhor. Queria fazer um convite para você nessa noite. Se existe alguém aqui que nunca aceitou Jesus, ou que você está distante do Senhor, sabe, nessa noite você sente a presença de Deus, sabe, você quer tomar a decisão mais importante da sua vida, a decisão que pode mudar a sua história, a história da sua família, a história das próximas gerações da sua casa. É a melhor decisão que eu tomei até hoje, a melhor decisão que você pode tomar, a decisão de aceitar a Jesus, ou a decisão de se reconciliar com Ele. Existe alguém aqui nessa noite que quer tomar essa decisão? Se tiver, você só faz um sinal com a sua mão no seu lugar. Você quer falar, Senhor, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Ou você está distante de Deus e você fala, eu quero me reconciliar com o Senhor nessa noite. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Faz um sinal aqui só com a sua mão. Não vou te chamar aqui para frente, a gente só quer que você faça um sinal tomando essa decisão. Tem alguém que quer tomar essa decisão nessa noite? Amém. Senhor, nós te agradecemos, Jesus, por essa palavra, Senhor. Gera sede e fome nos nossos corações pelas coisas do Senhor, ó Pai. Pai, gera sede e fome pela Tua presença, ó Pai. Gera sede e fome pela Tua palavra, Senhor. Jesus, que o Relevância Alphaville, Pai, seja conhecido não como uma igreja que tem um louvor legal, que tem uma palavra boa, mas que seja conhecido como o lugar da habitação da Tua presença, Senhor. O lugar, ó Pai, onde as pessoas vêm e sentem o Teu amor, ó Pai. O lugar onde as pessoas vêm e sentem a Tua presença, ó Pai. Que a gente possa ser reconhecido, não por aquilo que a gente faz, mas por quem o Senhor é, ó Pai. Pai, que a gente não possa ser reconhecido, ó Pai, pelos poucos que estão em cima da plataforma, mas pelos muitos que servem, ó Pai. Porque nós entendemos que o nosso Pai, que vê aquilo que é feito em secreto, Ele nos recompensará. Senhor, que a nossa recompensa
recompensa seja o Senhor, que a nossa recompensa seja a tua presença, Pai. Derrama sobre nós a recompensa dos céus, ó Pai. Tira de nós toda a vaidade, todo orgulho, Senhor, tudo aquilo, todo egoísmo, Senhor, mas coloca em nós e coloca os nossos olhos em Jesus, ó Pai, aquele que desceu dos céus e entregou a sua vida por nós, ó Pai, aquele que morreu como um cordeiro, ó Pai, mas ressuscitou como um leão. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, 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 amém.